Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Essa é a aula de número 20. Se você não é inscrito, se inscreva. Se você não curtiu esse vídeo, curta esse vídeo. Compartilha e vamos para a aula. Muito bem, o que nós vamos ver nessa aula? Vamos ver um pouco sobre lista, que é uma estrutura de dados, né? Em qualquer linguagem de programação que você for utilizar essa estrutura de dados, vai ter lá uma lista. Vamos usar o for também, que é o famoso loop, né, para a gente poder fazer a interação com essas listas e ver um pouco sobre a função append. Bem, vamos abrir então o nosso editor de textos Visual Studio Code. Vamos criar a nossa aula de número 20. 20, é isso mesmo. Vamos salvar aula 20.py. E aqui nós vamos criar 3 estruturas de dados, 3 listas, que vai funcionar da seguinte forma. Nós vamos criar uma lista de carros, certo? Vamos aqui a uma variável. E aí, para a gente declarar aqui uma lista, como é que a gente faz? A gente abre e fecha colchetes e a gente coloca dessa forma aqui. Vai ser as strings, né? Gol, vamos colocar aqui os carros populares. Palio. Vamos colocar aqui também um antigo Chevette. Vamos colocar aqui um Opala. E um poderoso Uno. Beleza? Vamos colocar aqui também alguns números. E aí vamos colocar dessa forma aqui. O que vai acontecer? Vamos colocar aqui o número 1, espaço 2, espaço 3, 4, 5 e 6. Muito bem. E o que nós podemos colocar aqui? Nós vamos criar aqui uma estrutura de dados que nós chamamos de uma lista mista. Como é que funciona essa mista? Vai funcionar dessa forma. Essa aqui, vamos abrir e fechar. A lista mista, ela pode conter números e pode conter strings, enfim. Ela pode vir, como o próprio nome dela diz, é mista. Vamos colocar aqui uma cor, amarelo. Aí vamos colocar número 2, vamos colocar aqui preto, vamos colocar aqui 3, e a cor vermelha, o vermelho, vamos colocar 4, vírgula e branco. E agora ver o pulo do gato. Como que a gente faz para poder ler esses dados e imprimir ele na tela? Nós vamos usar o for. O for é usado para interar dentro dessas listas, né? É o famoso loop. Provavelmente você vai encontrar em alguns códigos, quando você estiver já trabalhando com a linguagem, no mercado de trabalho, você vai precisar fazer muito isso, né? Eu recebi uma lista de alguma coisa que veio e você precisa ler essa lista e ver o que tem dentro dela. Então nós vamos o for, eu vou criar uma variável local, uma variável char, e nós declaramos dessa forma, for in. Né? Entre o for e o in, nós colocamos uma variável, que é o que vai ser impresso, que vai mostrar para a gente o que está dentro dessa variável Carlos, 2 pontos. Essa é a forma de declarar. E aí nós vamos colocar um print, e aí nós vamos colocar o nosso fformat, aspas duplas, e vamos colocar aqui. Esses carros estão Esse carro está disponível. E aí vamos colocar um 2 pontos, um espaço. E aí nós vamos interpolar, lembra disso? E aí nós vamos colocar a nossa variável car. Vamos testar para ver qual vai ser a nossa saída aqui. Vamos colocar, subir aqui o nosso console, Python, aula 20, dá um tab e Enter. Olha só como é que ficou. Ele vai imprimir a nossa mensagem e vai colocar para a gente aqui o valor da lista, o valor que tem aqui, cada valor que tem na lista. Go, Palio, e ele imprime para a gente. Vamos fazer o mesmo procedimento para a lista de números agora. Então vamos colocar aqui for num de números, in números. Pegamos a nossa variável aqui da lista. Vamos fazer um print. E aí o que nós vamos colocar? O fformat, abre aspas duplas, e aqui conte até. E aqui vamos interpolar a nossa variável e colocar a nossa variável num.
E aí, vamos dar uma indentada aqui para ele não reclamar ali. Vamos dar um Ctrl S e imprimir aqui para ver o que está na nossa saída. Olha só, a mesma forma, ele vai pegar, vai ler essa lista, vai interar essa lista, o nome correto, né? Ele vai fazer uma interação dentro da lista, vai carregar para essa variável no 1 e a gente imprime ela aqui, fazendo essa interpolação. Aqui é a lista mista. Vamos colocar um for aqui para ela, vamos colocar uma variável i, in, mista, e aí nós vamos colocar aqui o seguinte, que o print, esse print, vamos colocar um F de format aqui e vamos colocar tudo o que tem na lista, dois pontos. Por que nós interpolamos aqui? Essa é a forma tradicional da gente imprimir, porque a gente não sabe o que vem na lista, se é uma lista mista, se vem com número, se vem com string. Então, nós interpolamos a variável aqui para a gente imprimir e ver o que tem. Tá? Basicamente é isso. Vamos imprimir aqui, vamos com Python aula 20, tudo que tem na lista. Número 1, amarelo, 2, preto, 3, vermelho, 4. Então, ele imprime cada valor desse aqui quando nós interpolamos aqui dentro do nosso código. E se eu quiser, por exemplo, iniciar uma lista que ele não tenha nenhum valor, mas que ele coloque para mim números, imprima números. Como é que a gente faz? A gente vai usar uma função, a gente vai colocar dessa forma. For, e aí nós vamos colocar o i, in, e daí nós temos uma função chamada range, que é o seguinte, vamos colocar um range, ou range, e aí nós vamos colocar de 0, imprima para mim de 0 a 6. O que essa função vai fazer? Vamos ver o que ela vai fazer. A prática, f, aqui temos os números, dois pontos, e vamos interpolar a variável i. Vamos imprimir para ver o que tem dentro dessa variável. Vamos dar um clear aqui embaixo, duas setinhas para cima, aula 20 e um enter. Aqui temos o que ele faz. A gente colocou de 0 a 6 porque o 0 também é número, né? Então ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Mas de 0 a 5, 6 números. E aí, o que a função range faz? Ele cria para a gente essa numeração dentro desse range, né? Por exemplo, vamos copiar aqui. Se eu quiser um range maior do que de 0 a 6, por exemplo, de 0 a 10, ele vai imprimir para a gente 9 números, certo? Vamos dar aqui tirar aqui. Vamos apertar para cá. Eu quero que ele imprima de 0 a 10. De 0 a 10. Vamos dar um print, vamos salvar e vamos dar um print aqui. Então ele imprime aqui pra gente dentro desse range também, tá? Aqui ele imprimiu 0, 1 até 5 e aqui de novo ele 0, 1 até 9, né? Para imprimir os 10 números, para imprimir o número 10 nós temos que colocar de 0 a 11, que ele vai imprimir o número 10. Perfeito? Olha só o que aconteceu, de 0 até 10, né? Sendo que temos 11 números, começando com 0. Perfeito. Vamos também fazer um teste aqui, vou comentar essa parte aqui. Vamos criar uma lista vazia, vamos chamar ela de elementos e vamos atribuir aqui a uma lista vazia. O que nós vamos fazer? Nós vamos agora utilizar a função append. Por exemplo, pegando aqui esse for, nós vamos colocar aqui elementos.append e aí nós vamos abrir e fechar aqui o parênteses, certo? E aí o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar a nossa variável i aqui dentro. Eu quero dizer que nós vamos fazer o append da variável i para a lista de elementos que está vazia. E aí vamos fazer a iteração dela aqui. Por exemplo, for, e nós vamos colocar i in elementos, dois pontos, e aí nós vamos colocar um print dessa forma. Vamos colocar o nosso fformat. Tem esses elementos. Vamos colocar aqui e imprimir a nossa variável i. Muito bem, vamos dar um Ctrl S, vamos dar um clear aqui na tela, vamos dar duas setinhas para cima e olha só. O que ele fez aqui?
nós imprimimos aqui o range de 0 a 6, né? Colocamos ele aqui. Aqui temos os números e depois fizemos a atribuição, colocamos ele aqui, essa lista, dentro da lista vazia de elementos. Então, e aqui nós integramos a nossa lista de elementos e colocamos aqui para imprimir novamente. Aí ele atribuiu todos os valores do range que a gente já tinha utilizado nesse for dentro de uma lista vazia. Beleza, pessoal? Basicamente, essa aula de listas é uma aula mais para você conhecer essa estrutura de dados fantástica. E na próxima aula nós vamos ter mais novos conhecimentos.